Irmãos, vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 14. Todos acharam? Quem não achou, diga: me espere, pastor. Glória a Deus. Toda terça-feira nós temos a escola bíblica. Glória a Deus. Para nós crescermos na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha fazer parte. Com certeza você estará crescendo na presença do Senhor Jesus Cristo. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Eu quero dizer que como é bom ter você aqui esta noite. Glória a Deus. Que nós possamos estar a cada dia firmes e avantes na promessa do Senhor em nossa vida, pois Ele é fiel para cumprir todas elas. Glória a Deus. Vemos aqui diante desse texto, um texto que algumas pessoas têm alguma dificuldade de ler por causa da interpretação. Alguns teólogos vão estar falando que as 7 cartas dirigidas à igreja da Ásia era para aquele momento, para aquela época. Só que nós vemos a segunda linha teóloga que vai trazer essas 7 cartas endereçadas a essas igrejas, que ela fala sobre o tempo das igrejas. E se nós formos olhar no capítulo 2, a primeira carta que está sendo escrita à igreja de Éfeso, vamos ver que está se falando sobre a primeira igreja. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Vamos ver que essa é uma visão da igreja que Jesus constitui depois que ele é assunto ao céu. Uma igreja paciente, uma igreja que sofreu perseguição, uma igreja que soube
está olhando quem eram os apóstolos. Paulo escreveu as epístolas falando sobre a autenticidade do seu apostolado. Vamos ver em Atos 15, que está tendo o concílio de Jerusalém, para que pudesse estar ali agora os apóstolos reunidos, para poder estar trazendo as doutrinas para nós que somos gentios. Então nós vemos que a igreja, ela não arredou o pé, perseverou na doutrina dos apóstolos. A comunhão na igreja, a visão da igreja em relação à salvação e o céu, estava se cumprindo na primeira igreja. Se dentro desse tema nós vemos que é a época da igreja, nós estamos vivendo a última igreja antes do arrebatamento, que o Senhor virá buscar a sua noiva. Assim como o evangelista vem falando dos acontecimentos, o livro do Apocalipse, ele está trazendo para nós a situação do mundo e também a situação da igreja. E vamos ver que a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, ela vai vir falar que é uma igreja morna, uma igreja que não é frio e uma igreja que não é quente. É uma igreja que está em cima do muro. Ela tem acessibilidade tanto à igreja, como ela tem acessibilidade também com o mundo. E ela consegue agora misturar essas duas coisas e chamar isso de evangelho. É uma igreja que não se posiciona, quer ser igreja, mas não quer deixar o mundo. E vemos que isto está se cumprindo nos nossos dias atuais. E nós estaremos estudando um pouco o que Jesus está pedindo para que João possa estar escrevendo e o que nós devemos estar aplicando para os nossos dias atuais. Laodiceia, ela possui a triste distinção de ser a única igreja com qual Cristo não achou nada de bom. Vamos ver que Jesus está escrevendo, está pedindo para João escrever, e está dizendo que essa igreja, que era uma igreja rica, uma igreja próspera, que Deus estava olhando e dizendo: vou vomitar da minha boca. Se nós formos ver os ensinos de Jesus em Mateus no capítulo 7, a gente vai ver que Jesus está falando que nós devemos conhecer os falsos profetas através dos seus frutos. Ele vai dizer: mas Senhor, não profetizei no seu nome, mas Senhor, não curei em seu nome, não fiz maravilha no seu nome. E o próprio Jesus em Mateus capítulo 7 vai dizer: vós afastai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Não tem condições de nós estarmos indo em direção a Deus e nesse caminho não queremos deixarmos algumas bagagens, não deixar os padrões e ensinos que o mundo está trazendo para os nossos dias atuais. Não tem condições de nós adorarmos a Deus e ao mesmo tempo nós andarmos no engano, na mentira, na falsidade, na fofoca. Porque o próprio Jesus disse que nós precisamos nos posicionar. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos direcionar a estar cada dia com as nossas vestes limpas. Não tem condições de nós, como cego, guiar outro cego. Não tem condições de uma pessoa que está no lamaçal do pecado tirar ninguém que está na mesma lama. Porque quando ele for pegar essa pessoa, suas mãos estarão sujas.
É necessário que nós venhamos limpar as nossas mãos para cumprir o nosso propósito de como igreja nesta terra, que é ir para o mundo lá fora e pegar aqueles que estão sujos com as nossas mãos limpas e dizer: venha, que eu vou dar um banho em você, eu vou tirar você desse lamaçal, desse pecado, e vou mostrar para você a maravilhosa luz que o Senhor Jesus nos ensinou. Terá uma direção de limpeza para a tua vida. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos ver que no mundo antigo havia 6 cidades que era chamada de Laodiceia, e vemos que esta cidade ela tinha sido fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria, e o nome é Laodiceia porque foi em comemoração à sua esposa, que era chamada da mesma forma, e por isso foi dado o nome dessa cidade, Laodiceia. Laodiceia ela tinha algumas características que deixavam os sinais da carta que é dirigida, e uma das grandes características era que Laodiceia era uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade que em 61 anos depois de Cristo houve-se um grande terremoto, e depois desse terremoto a cidade ela foi abaixo, ela foi toda destruída, e a cidade era tão próspera, mas tão próspera, que eles renunciaram à ajuda de Roma para que pudesse reconstruir essa cidade. Existiam bancos que prestavam dinheiro para outras províncias, outras regiões, ao ponto de eles reerguerem a cidade com a sua própria riqueza, sem precisar da ajuda de ninguém. Glória a Deus. Tácito, o historiador romano, escreve: uma das cidades mais famosas da Ásia. Vamos ver que Laodiceia era uma cidade muito próspera, muito rica. Glória a Deus. Vamos ver também que Laodiceia era um centro de indústria de vestido. As ovelhas pastavam nos arredores de Laodiceia, eram famosas no mundo inteiro por sua lã suave, de cor violeta escura. Era uma cidade que tinha uma indústria de mantos muito barata, uma cidade que produzia túnicas muito baratas e que exportava também para outras regiões e outras províncias. Existia trabalho e existia um orgulho para esta cidade. A gente vai ver também que Jesus está trazendo dentro da sua carta que Laodiceia, por causa da sua riqueza e por causa da sua prosperidade, ela se tornou tão orgulhosa que não podia dar-se conta que para Deus era uma cidade que estava nua, pobre, cega e miserável. A gente sabe que Deus ele abate aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho ele impede para que nós possamos crescer na presença de Deus, porque o Evangelho de Cristo é renúncia para a transformação da nossa vida. Só é transformado quem está pronto para a mudança. Só está pronto para a mudança quem olha em Cristo e reconhece que precisa mudar para alcançar a salvação. Porque quando eu olho para Cristo, eu vejo a minha necessidade de mudar os meus pensamentos e as minhas ações. Cristo me constrange com o seu modo de viver, como ele viveu nessa terra. Aleluia. A gente vê também que era um centro médico de muita importância naquela época. Existiam 2 colírios
que tinha uma funcionalidade para as vistas, e também o que colocava também um remédio no ouvido. Então, era de grande importância naquela época, de grandes estudiosos que iam para a cidade de Laodiceia para poder buscar recursos medicinais. Glória a Deus. Vamos ver que entre as 7 igrejas da Ásia, a de Laodiceia é a que recebe uma condenação mais drástica. Não há palavra de louvor que se mereça, nada nela pode redimi-la. Glória a Deus. Vamos ver que o próprio Jesus está escrevendo e falando que nem és frio e nem quente, mas é morno. E por ser morno, Cristo irá vomitar da sua boca. O que isso quer trazer para nós? A única atitude impossível em face do cristianismo é a neutralidade. A neutralidade, ele demonstra algo na nossa vida e diante da comunhão de Cristo que nos leva a dizer que nós não acreditamos naquilo que Cristo tem falado para nós. Quando eu não me posiciono naquilo que Deus estabelece para a minha vida, está dizendo que eu não creio naquilo que Deus está falando sobre a sua palavra. Por exemplo, é como um casamento que na hora que nós vamos colocar a aliança, a gente vai dizer que tanto na doença, como na saúde, como na pobreza e na riqueza, nós estaremos juntos até que a morte nos separe. Mas quando nós vamos para dentro da casa e nós somos neutros em relação aos cuidados dessa casa, eu estou dizendo que o meu amor se torna falso perante o meu cônjuge. Como é que nós vamos construir um lar, sendo que uma pessoa toma ação para essa construção e a outra não faz nada para que isso venha suceder dentro desse casamento? A minha neutralidade está identificando que o meu amor ele é falso pelaquela pessoa que diz que eu amo. Quando Jesus está dizendo isso, está falando que Deus, ele nos escolheu para uma grande obra. E quando eu não me posiciono diante disso, é porque eu estou dizendo que a minha neutralidade, aquilo que Deus estabeleceu para mim, ele não serve. Eu preciso me posicionar. Porque se eu não me posiciono, eu estou neutro. E o neutro é o muro. E o muro pertence a Satanás. Eu não estou nem do lado, eu não estou nem de outro. Eu estou no meio. Eu estou em cima do muro. Em cima do muro é você não crer na palavra de Deus. Em cima do muro é nós estarmos no nosso trabalho e a gente não tem importância nenhuma de falar de Jesus para as pessoas. Estar neutro é nós estarmos dentro do nosso lar e não fazer nenhuma questão de ouvir um louvor, de ouvir uma pregação, de colocar o nosso joelho no chão e pedir a Deus que Deus venha intervir na minha vida, no meu trabalho e nas pessoas que estão à minha volta. Nós estamos neutros é quando tiver o círculo de oração à tarde da bênção, a oportunidade da porta está aberta e eu não vim para cá e ficar em casa dizendo: olha por mim, ora por mim, ora por mim. Aleluia. Isso é nós sermos neutros. Querer que os outros façam aquilo que eu é para fazer e eu não me posiciono.
realidade. Tem gente que está carregando um peso pesado nas costas, levando um casamento, e o outro não toma uma ação, não se posiciona. Isso é ser neutro na presença de Deus. Mas em nome de Jesus nessa igreja não tem não. Precisamos oferecer o nosso amor, não só com palavras, mas com ações. As nossas ações está dizendo a minha neutralidade pelaquilo que eu digo que acredito, mas as minhas obras falam muito mais alto. Laodiceia era uma cidade rica, porém diante dos olhos de Deus era pobre. A tragédia de Laodiceia era que estava convencida de sua própria riqueza e que era cega com relação à sua verdadeira pobreza. Não conseguia enxergar porque só olhava aquilo que estava nas suas mãos e se orgulhava disso. Mas perante a palavra de Deus estava nu e cego. E Deus agora vai escrever. A gente vai ver que a carta aos Colossenses vai falar sobre o líder daquela igreja, irá confrontá-lo para que ele pudesse mudar a sua percepção, pois isso não estava agradando ao Criador. Laodiceia estava se vangloriando de três coisas. Primeiro, da sua riqueza financeira. Não necessitava de ninguém. Mas em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, vai dizer que nós precisamos passar pelo ouro provado no fogo. É isso que vai demonstrar o nosso autêntico valor diante de Deus, as nossas obras perante Cristo. É aquilo que agrada o coração de Deus, que vai fazer com que Deus vai olhar de cima e vai dizer: aí sim, a riqueza na vida dessa pessoa. A riqueza ela pode fazer muitas coisas, mas há coisas que a riqueza ela não pode fazer na nossa vida. A riqueza ajuda em muitas áreas, mas não é tudo. A riqueza ela não pode comprar felicidade. Se fosse assim, rico não se jogava de apartamento. Essa semana já vimos mais uma tragédia. Uma esportista estava bem financeiramente e ela se jogou num prédio. Se dinheiro trouxesse felicidade, essas pessoas não ficariam buscando psicanalista e nem psicólogo, porque quem mais busca é quem tem dinheiro. É muito difícil você chegar num psicólogo e chegar a servir uma pessoa menos favorecida, porque ele tem muita coisa para correr atrás, ele tem muita gente para ajudar, e as pessoas dependem muito dele, e a gente vai ver que essa pessoa se torna útil para a sociedade. E é isso que Deus agrada, é o ouro refinado. É nós sermos úteis para aquilo que Deus morreu por pessoas. Aleluia. O dinheiro é bom, mas também não pode dar a ninguém um corpo ou uma mente sã. O dinheiro é bom, mas não pode consolar uma pessoa que está sofrendo uma tristeza. Não vai mudar a situação. Mas uma boa palavra pode alavancar a vida dessa pessoa. E o Espírito Santo, que nos trouxe aqui esta noite rebeldes, cada um de nós, nos pegou, nos enrolou
em suas mãos, não jogou para um lado, não jogou para o outro e disse: estou limpando, estou mudando, estou transformando. E onde as pessoas não queriam nem conta com a gente, nós vemos agora que passamos a ser útil para a sociedade, para a nossa família e as pessoas que estão ao nosso lado. Porque Deus, Ele nos deu uma mente sã, de sabedoria, nos deu um coração puro e nos deu condição de ajudarmos aqueles que estão ao nosso lado. A gente não tinha nem para nós mesmos, mas hoje Deus nos deu para poder até alcançar os que estão à nossa volta. Pastor, minha família, pastor, fica brigando comigo por causa de minha fé. Briga com você, mas na hora que está necessitada, vai lá, ora por mim, em nome de Jesus. Apresenta a minha vida na oração, estou passando por isso. E você, com a graça de Cristo, se onde no coração tá bom, mas é domingo, vamos lá, que Deus tem uma palavra para você, viu? Quando a gente não tinha o ouro provado no fogo, vai ela toma vergonha na sua cara, rapaz. Agora a gente olha desse e fala assim: tá bom, meu filho, aí, pastor, o homem está pedindo oração, vai lá no culto, o pastor vai te dar um abraço e você vai ver como é bom. Porque tem graça de Deus. Porque tem aquilo que Deus dá. Deus foi transformando e mudando. A riqueza pode ajudar em muita coisa, mas não é tudo na nossa vida. Uma coisa que a riqueza ela não traz. Quem quer saber da glória a Deus? Glória a Deus. Amizade. A Bíblia diz que amigo que é mais chegado que um. As amizades boas aparecem quando? Nas dificuldades. Tem muita gente é interesseira naquilo que a pessoa tem, mas a amizade verdadeira, glória a Deus. Nós precisamos entender aquilo que Deus está falando conosco esta noite. Pastor, então não é bom poder trabalhar, não é poder casa, comprar um carro. Eu não estou falando isso. Amar a Deus acima de todas as coisas é a sua justiça, e amar o próximo como a ti mesmo. Seja uma bênção, que a sua riqueza seja uma bênção para você, para a sua família e para as pessoas que estão à sua volta. Porque assim você passará pelo fogo de Cristo e as boas obras permanecerão na sua vida. Segundo, se orgulhava da indústria do vestido. A gente vai ver que eles produziam túnicas, e essas túnicas eram mandadas para outros lugares, mas Cristo olha para eles e diz que eles eram nus na presença de Deus. E é interessante isso. Naum, no capítulo 13, versículo 5, diz assim, ó: mostrareis às nações a tua nudez, e aos erros as tuas vergonhas. A gente vai ver que isso tinha um significado muito mais forte para aquele povo. O significado era que você falar sobre a nudez era você estar trazendo vergonha para aquela nação. Quando Deus falava com o povo de Israel e dizia que as nações viriam e deixariam que eles estivessem nus, era que estava mostrando a vergonha perante Deus, porque estava descumprindo aquilo que Deus estava cobrando deles. E a gente vê que a roupa, dentro do contexto bíblico, ela traz honra. De que sentido? Por exemplo, vamos ver Faraó vestindo José quando se tornou governador. E quando José estava lá no cárcere,
estava sem roupa. Mas quando foi honrar a José, mandou que colocasse as vestes reais na vida dele. Vamos ver também Daniel. Vamos ver também Sadraque. A gente vê também que o filho pródigo, quando estava no lamaçal do pecado, que ele estava ali naquela situação e ele lembra dos servos do seu pai. Ele vai dizer: até o servo do meu pai tem uma situação melhor do que essa que eu estou aqui. Porque na hora que está com a condição financeira boa, vem todos os urubus em cima. Mas na hora da dificuldade, sumiu todo mundo, ele só ficou com os porcos. Mas ele lembrou que na casa do pai dele tinha cuidado, tinha amor. Independente da condição dele, os servos eram bem tratados, muito mais do que ele ali fora, com os amigos que ele gastou toda a sua riqueza. E quando chegou lá, foi tratado da mesma forma, com amor, com cuidado. O pai se alegrou e disse: olha, vem pra cá, eu tenho honra para você. Manda pegar uma veste nova, anel e as sandálias para ele poder calçar. Estava falando que na presença de Deus Ele nos traz lá de fora para nos honrar aqui dentro, e nos dá uma veste nova e é uma túnica branca que tira a nossa sujeira que o mundo colocou. Nós podemos ser prósperos, mas podemos também ser santos na presença de Deus. Deus está dizendo: olha, vem para cá que tem as vestes, uma veste branca, e todo mundo que está aqui tem essa veste branca. Aqui não é ninguém maior nem menor. Você na verdade é cuidado pelaquilo que você é e não pelaquilo que você tem. Nós vamos aqui na Santa Ceia. Todo mundo na Santa Ceia vê um banquete. Quem pode traz lá o seu pratinho. Na hora faz a fila. Todo mundo vai na fila. Não tem distinção de pessoas. Tem gente que vai até mais. O diabo no sangue e o desci. É o que mais pega a fila. Vai 30 vezes atrás do bolo da barra. Não tem distinção. Quando nós viemos para cá, o Senhor nos deu uma veste nova, limpa, bonita, branca. Os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Quando Deus olha de lá, vê todo mundo de branco. Laodiceia não poderia ter esse tipo de roupa. Mas nós podemos. Laodiceia se orgulhava de seu famoso colírio, mas não conseguia enxergar um palmo à sua frente. A palavra de Deus diz: lâmpada para meus pés e luz. Eu hoje utilizo óculos. A dificuldade que eu tenho de enxergar, eu preciso do óculos. Mas eu reparei uma coisa: mesmo com óculos, se o lugar não tiver luz, você não enxerga. Precisa de claridade. Às vezes a gente tem conhecimento de alguma coisa, mas precisa estar mais claro. Às vezes a gente tem uma concepção de algo que a gente está olhando, só que a gente não é 100% pleno. O que é que precisa? Precisa de mais claridade, para que a gente possa ter uma visão melhor, mais ampla. Porque nós estamos vendo, mas não estamos entendendo. Mas Deus deu o Espírito Santo para a igreja. E Deus pega as coisas loucas desse mundo. Para quê? Para confundir as sábias. Tem muita gente com sabedoria humana e não consegue compreender a sabedoria que Deus dá para os menos favorecidos. E Deus abre o nosso entendimento.
Eu venho de Pernambuco, onde a maioria, muitas pessoas não tiveram estudo. E Deus abre o entendimento daquelas mulheres para poder ler a palavra e dar entendimento para elas pregarem. Aleluia! É assim que Deus faz conosco. Às vezes é ter o conhecimento de algo, mas não temos a visão plena. E Deus, Ele dá para nós. Porque senão a gente é cego, a gente não enxerga. A situação chega na nossa vida e fica perguntando por quê? Porque você não enxergou. Se você tivesse enxergado mais claramente, você teria evitado certas coisas na sua vida. Mas Deus está dizendo aqui esta noite que através da sua palavra é luz para o seu caminho. Você vai conseguir enxergar muita coisa que você não via. A psicologia é bom, o estudo da ciência é bom, mas o que traz a visão para a igreja é a palavra de Deus. Filosofia é bom, mas o que abre a visão dos crentes é a palavra de Deus através do Espírito Santo. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Aquele que não tem, peça a Deus. Glória a Deus. Vamos ver algo aqui interessante. Eu repreendo e disciplino a todos quanto eu amo. Essa passagem, ela também está lá em Provérbios, no verso 3, de número 3, verso 12. Só que diante desse texto aqui que João escreve, a palavra que está lá em Provérbios, quando fala de amor, é ágapa. A palavra ágapa, que foi escrita em Provérbios, indica a atitude respeitosa de benevolência e boa vontade que nada nem ninguém pode converter em ódio. Isso está lá em Provérbios. Só que quando está aqui no texto de Apocalipse, ele vai dizer, no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. A palavra ela muda. Em vez de utilizar a palavra ágapa, ele vai trazer a palavra filém. Filém é a palavra que representa um amor verdadeiramente terno e quente. Podemos perceber melhor o significado desta oração se lermos assim: é com aqueles que me são mais queridos que exerço a disciplina mais estrita. Às vezes a gente fica não querendo receber uma palavra mais dura, mas se nós compreendermos isso daqui, a gente só perderia a palavra mais dura. Porque a palavra mais dura, ela está simbolizando, segundo esse texto, que Deus, Ele requer das pessoas que são mais queridas no seu coração. Na verdade, nós deveríamos nos preocupar quando Deus não nos exorta. Porque na verdade Ele já desistiu de nós e tirou a sua mão. E quando Deus tira a mão, irmão, a gente fica indefeso. Deus repreende todo aquele que ama. Isso é uma palavra de amor para com cada um de nós. Senhor, abre a minha visão. Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, me guia, Senhor. Senhor, traz uma palavra dura na minha vida, porque isso está significando que o Senhor me ama. Às vezes é um filho que o pai mais chega ali, repreende, e ele fica: meu pai gosta de mim, ele me odeia. Segundo a palavra de Deus, a pessoa está repreendendo porque
ele ama e tem cuidado e não quer ver o mal desse filho. Ele está dizendo que o pai não se alegrará em ver o seu filho na mão do inimigo. Ele está demonstrando o seu amor, está repreendendo. Olha esse colírio que vocês estão fazendo aí, essas roupas, essa prosperidade, é muito bom, porém, para mim está precisando as obras de arrependimento. A palavra repreendo significa aquela classe de repreensão que obriga necessariamente reconhecer o erro e corrigi-lo. Essa palavra que está falando em repreensão foi a mesma palavra que Natã disse a Davi, e fez com que Davi reconhecesse e olhasse o que ele tinha feito. Essa palavra repreensão é levando a visão que só pensava em colírio para poder olhar para Cristo e olhar a sua necessidade de mudança. Que a visão que ele está tendo é totalmente diferente da visão que Cristo está mostrando. Vamos ver que Natã, ele vai fazer com que próprio Davi enxergasse a proporção do seu pecado, de que se queixa o homem, do que senão do que os seus próprios pecados, delitos. Nós produzimos manga e queremos colher jaca, e depois nós botamos a culpa no outro. Mas Deus está dizendo que hoje o colírio do céu está passando na sua vida, para que você possa enxergar e dizer: não, o erro foi meu. Repreender o homem desta maneira não significa envergonhá-lo ou gritar com ele. Não quer dizer descarregar sobre ele uma chuva de palavras, por mais justo que isso possa ser. Significa falar com o pecador de tal maneira que este não tenha mais remédio que reconhecer o mal que ele tem feito, admitir o seu erro e corrigir sua vida e sua conduta. Nós só estamos aqui para melhorar na presença de Deus. Nós só estamos aqui para melhorar na nossa casa. Nós só estamos aqui para melhorar na sociedade. E estamos aqui para poder ter a nossa visão em Cristo. Vamos colocar de pé.